Se você repete para si mesma, eu sou dura, você está afirmando isso no presente. Aí você está falando assim, eu sou dura. Aí o seu corpo recebe isso como uma verdade e realmente você não tem muito o que fazer. Agora, se você substitui essa frase, manda uma mensagem aqui assim para mim. Ju, eu estou pronta para começar a dançar. Mesmo que eu ainda não esteja completamente flexível, eu estou no caminho. Eu me abro para ser mais flexível. Eu me abro para conhecer a dança de verdade, para entrar em contato com essa energia da dança verdadeira. Ao invés de você falar, eu sou dura, ou então eu não tenho mais idade, ou então eu não estou no peso que eu gostaria para começar a dançar. Então não existe tipo físico nem idade para praticar a dança. O importante é você respeitar os seus limites, respeitar as suas articulações e saber utilizar bem as suas palavras em relação ao seu corpo. Porque a maioria de nós tem uma tendência muito negativa para lidar com o próprio corpo, para falar sobre o próprio corpo. E a gente acha isso super legal. Falar mal de si, eu não consigo, eu sou lenta, eu sou torta, eu sou dura, cancelado. Eu me aceito, eu me levanto, eu me permito. Ao invés de você estar falando assim, para mim não dá, eu sou dura. Então, assim, vai respeitando seus limites, não precisa se comparar com ninguém, mas se dê a chance de ao menos experimentar. Se dê a chance de dissolver essa couraça muscular antes de falar sobre a própria dureza. Porque se o seu corpo está duro, ele está se protegendo de alguma memória, de alguma emoção. É alguma tensão ou couraça muscular de experiências do passado que deixaram o corpo assim. É um resultado de uma história, resultado das suas escolhas. Então, a partir de agora, o que eu posso fazer para transformar esses resultados? E isso começa na nossa linguagem interna, na forma como nós conversamos e na forma como nós lidamos com nós mesmas, tá bom? Quando uma pessoa desperta o amor próprio, a capacidade de estimar a si, é impossível ela não ser generosa. Então, se uma pessoa está sendo arrogante, se uma pessoa está sendo deselegante, desagradável, você pode ver, pode vasculhar lá profundamente, essa pessoa precisa recuperar a autoestima. Porque a maneira como ela se trata, ela acaba reverberando isso lá para fora. Então, se ela tem esse complexo de superioridade ou de inferioridade, de alguma forma, ela precisa se encontrar. E o amor, a energia do amor é sempre uma energia generosa. Você consegue alcançar o estado de unidade com o divino, com o todo, com tudo que é, enquanto você dança. E ao dançar, o pensamento para que você consiga ficar presente, para que você consiga esvaziar a mente. Esvaziar a mente do quê? Do lixo mental, dos excessos. Por isso é importante ter a dança como uma prática diária. Ter a dança como uma atividade natural do nosso dia a dia. Se por acaso você vai numa prática de dança, na aula de dança, ou só para aprender um passo, ou só para pegar uma coreografia, porque tem um festival no final do ano e você vai dançar, você ainda não encaixou a dança como um hábito. E esse hábito precisa vir para a sua vida, para casa. Não só naquele lugar lá do palco. Eu conheço muitas pessoas que só se permitem dançar lá no palco. Aquela hora lá. Aqueles 4 minutinhos ali. E aí ela se prepara 6 meses, 7 meses, 1 ano, por conta daqueles 4 minutos. Peraí, mas como você viveu ao longo desses 6 meses, 7 meses? Será que será que você ficou bem nesse processo? Você curtiu esse processo? Foi bacana? Porque é importante que a dança traga um bem-estar no seu dia a dia. É importante que a dança ela consiga, dentro da sua atmosfera magnífica, que ela consiga alterar o seu ponto de vibração e melhorar a água da sua casa e melhorar a água do seu corpo. Porque nós sabemos que toda dança acontece a partir de uma vibração sonora, de um som, de uma música. A música influencia a molécula, o som, a vibração do som, influencia a molécula da água. E o nosso corpo é feito de água, 70% água. Uma vez que você é submetido por 2, 3, 4, 5 minutos a uma música, especialmente se essa música tiver uma frequência elevada, o que vai acontecer?
Você se transforma. Ou seja, a técnica e a emoção. Aí você pensa assim comigo. É um pássaro com 2 asas. Você só... Tira uma asa do pássaro, gente. Ele vai ficar capenga. Ela vai cansar. Um pássaro precisa de 2 asas para poder voar. Eu considero, dentro do processo da dança, uma asa é a técnica, é a razão, é o seu corpo físico, é o pingo do suor caindo aqui, é o exercício. Não adianta correr do exercício, porque o seu corpo precisa disso, até para aliviar o estresse por conta dos outros benefícios que eu vou falar aqui daqui a pouco. Uma asa do pássaro da dança é a técnica e a razão, o seu corpo, o seu suor. E o outro lado é o quê? Autoconhecimento, emoção, expressão, percepção de si. Porque como você vai transformar sentimento em forma de movimento se você não sabe o que sente? Se você pergunta para as pessoas como você deveria se sentir, se você se sente inadequada, se você entra pedindo desculpa por existir, não tem como entender o seu sentimento. Então é liberar, gente, liberar o sentimento, entregar um perdão para isso, entregar, sabe, a necessidade de ser aceita, o medo da rejeição, que é imenso dentro do mundo da dança, dentro do trabalho, né, do feminino. Precisamos muito trabalhar as nossas rejeições e o nosso autoacolhimento. Então, para eu ter sentimentos em forma de movimento e o pássaro ter 2 asas, né? É importante que essas 2 vertentes trabalhem juntas. Se você for mais de uma banda ou mais de outra, uma hora ou outra você vai precisar harmonizar. Ou a pessoa assim, eu sou completamente técnica. Ou então assim, eu sou completamente terapêutica. E por que as 2 coisas não podem conversar? Essa é a minha pergunta para você. Por que um trabalho terapêutico não pode ser complementado por uma excelente técnica e vice-versa? Porque vai chegar um momento ao longo da jornada que você vai precisar conhecer um desses extremos. Porque o pássaro, quando ele caminha demais com uma asa só, a outra fica atrofiada e aqui ele está usando demais, cansa. Então, eis o exercício do nosso grande equilíbrio. Estou dando um exemplo aqui do passarinho, né? Que precisa das 2 asas para caminhar. É a técnica e o autoconhecimento ao mesmo tempo. E uma coisa não precisa anular a outra. Não é porque você vai trabalhar autoconhecimento que você vai deixar de treinar seu corpo. Aliás, as atividades corporais, elas são importantes quando eu quero trabalhar uma meditação com as alunas. Não adianta chegar e do nada todo mundo começar a meditar. Não adianta. Você precisa de uma atividade corporal. Para quê? Para ativar o seu sistema, para fazer os seus chakras começarem a circular. Você precisa da circulação, precisa dessa parte fisiológica trabalhando primeiro, precisa abrir o peito, abrir o coração, deixar essa parte hormonal, cuidar primeiro, né? Trabalhar essa liberação de endorfina, serotonina, aquela coisa que a dança traz, para aí você conseguir parar e fazer uma meditação bem orientada, de forma efetiva.